Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada eu falei sobre vetores e disse que nessa próxima aula eu falaria um pouquinho a mais sobre a simbologia do vetor. Aí eu coloquei quatro setinhas e a gente vai descobrir do porquê que a gente usa essa setinha em cima de cada letra, tá? O real motivo, como surgiu e assim por diante. Vamos lá, eu tenho quatro setas, vou chamar uma seta de a outra de B, a outra de C e a outra de D. Aí vamos analisar aí essas quatro setas. Essas quatro setas possuem módulo, que é o tamanho da seta, possui direção, que pode ser horizontal, vertical, e no caso de B, é uma componente inclinada, que a gente pode também dizer a diagonal da gente. Tá? E a gente tem também os seus sentidos, né? Isso para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e assim por diante. Aí, se ele possui esses três requisitos, então eu coloco aqui, né, isso, em cima de cada termo, tá? Uma setinha para a direita, que eu represento que isso aqui é uma grandeza vetorial. E a notação com essas setas acima dos símbolos, né, das grandezas vetoriais, ela foi popularizada por um matemático. Ele era um matemático britânico chamado Oliver, e isso foi ali mais ou menos no final do século XIX e no início do século XX. E ele propôs o seguinte: ó, eu vou usar esse método aqui para diferenciar vetores de grandezas escalares nas equações. Ele pegou e colocou essa seta em cima. Isso aí facilitou muito a compreensão das propriedades vetoriais nas quantidades físicas, ou seja, para diferenciar o que é um vetor, né, que possui esses três requisitos de módulo, direção e sentido, das grandezas escalares, que a gente sabe que só possui o valor numérico e a nossa unidade de medida. Passado agora o nosso contexto histórico, a gente pode vir aqui para aprender o que são vetores iguais. Então eu vou colocar aqui alguns exemplozinhos, tá? Falar sobre vetores iguais, o que são vetores opostos, vetores de mesmo módulo, vetores de mesma direção ou de mesmo sentido, e a gente vai descrever aqui cada um. Essa teoria é extremamente importante para você realmente entender o que é um vetor. Eu vou dizer aí que eu tenho duas retas, e eu vou chamar uma reta de z e a outra reta de y. Eu sei que essas duas retas possuem módulo, direção e possuem sentido, não é isso? Então, se são grandezas vetoriais, eu coloco a seta em cima, né, da simbologia para diferenciar o que é uma grandeza escalar do que é uma grandeza vetorial. E qual é a nossa primeira missão? É verificar se esses vetores z e y são iguais, já que os dois são vetores. E para isso, para eles serem iguais, eles têm que respeitar os três requisitos que eu venho falando desde o começo: módulo, direção e sentido. Então vamos analisar. Vetor Z, qual é o módulo de Z? Duas unidades, professor. Beleza. Y também duas unidades. São iguais em módulo? São. Então, em módulo, eles são iguais. Em direção, direção vertical, horizontal, ou então até mesmo a inclinação, né? A gente pode chamar de componente diagonal. Mas Z e Y, né? O vetor Z e vetor Y estão na direção horizontal. Então, ó, os dois, né, possuem a mesma direção. E o sentido? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Esquerda e direita é representação do meu eixo X, que no caso seria horizontal. Então eu vou olhar aí qual é o sentido, já que ele está na direção horizontal, ele está indo para a direita ou ele está indo para a esquerda? Ambos estão indo para a direita, no sentido positivo de x, se a gente adotasse isso aqui como se fosse um eixo do plano cartesiano. Então, ó, nos três requisitos, o vetor z e o vetor y possuem módulo, direção e sentido. Partindo agora para o nosso próximo ponto, que são vetores opostos, vamos entender quando é que um vetor é classificado como sendo oposto ao outro. Então, eu tenho duas retas aí, uma eu chamei de vetor P e a outra de vetor Q, e vou analisar módulo, direção e sentido para saber se são vetores opostos ou não. Então, eu estou olhando aí o vetor P, né, ele tem 4 unidades, então eu sei que o módulo dele é 4, assim como o Q, que também tem 4 unidades. Então, em módulo, eles são iguais. Não é isso? Possuem o mesmo valor numérico, o mesmo tamanho de seta. Direção: os dois estão na horizontal. Ok, professor? Então, duas coisas em comum, não é isso? Apesar dos dois estarem na horizontal, tá, terem o mesmo módulo, só que os sentidos são diferentes. Um está indo para a esquerda e o outro está indo para a direita. Então, isso, ó, não classifica eles como sendo vetores iguais, e sim como sendo vetores opostos, porque o sentido é diferente. Aí uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês é essa analogia que eu vou fazer aqui agora. Olha só, eu vou repetir aqui o vetor P aqui para gente, só para a gente construir essa analogia, essa ideia que eu quero passar para vocês. Então eu tenho um vetor P aqui, não é isso? Então o meu vetor P vai estar aí, vetor P. E pense comigo o seguinte, ó, o P ele está indo para a direita, não é isso? E está na horizontal e tem 4 unidades.
Se eu repetir o módulo desse vetor P aqui, tá? Vou repetir aqui embaixo aqui, ó. O módulo, que é justamente o tamanho dessa seta, repetir também a direção dele, não é isso que está na horizontal? Só que agora eu vou colocar o sentido contrário ao do P, então é no sentido negativo de x. Você percebe que se o para a direita é P com 4 unidades, eu tenho um também de 4 unidades para a esquerda. Então, se eu quiser, eu posso chamar, né, essa seta de baixo como sendo o vetor P, só que no sentido negativo, porque ele respeita o mesmo tamanho desse módulo, respeita a direção e simplesmente o sentido que é diferente. Um outro exemplo para a gente aqui também, só para fixar, vou colocar aqui uma seta com 3 unidades, tá? Com 3 unidades. Vou chamar essa seta aqui de seta A, ou seja, vetor A, e vou construir também agora uma nova no sentido contrário, do mesmo tamanho, mesma direção, só que no sentido, né, contrário, né, do que eu adotei para o vetor A. Então eu posso simplesmente dizer que esse vetor A aqui é o mesmo vetor A que está do outro lado, só que no sentido que negativo. Voltemos agora, pessoal, para o nosso, né, primeiro exemplo, o vetor P e o vetor Q. Aí analise bem, ó, eles possuem o mesmo módulo, possuem a mesma direção, só que em sentidos diferentes. Tá, professor? Então assim, eu posso, ou você poderia dizer que esse vetor de baixo aí não era Q, e sim menos P. A questão, tá? Eu construí para vocês como sendo Q, mas eu posso dizer também que o vetor Q é de pé de igualdade e possui a mesma equivalência que o vetor P, só que no sentido que negativo. E agora eu já coloquei aqui, né, os nossos dois últimos exemplos, que serão vetores de mesmo módulo e vetores de mesma direção e mesmo sentido. A gente vai analisar cada um aqui. O que seria vetores de mesmo módulo? A gente sabe que o módulo é o tamanho dessa seta aí. Tá? Então eu tenho o equivalente a 12 unidades em A, 12 unidades em B, e eu tenho também, né, a equivalência da mesma distância numérica em C também, apesar de estar inclinado, mas tem o mesmo comprimento que A. Então aqui eu posso dizer que os módulos de A, B e C são iguais porque possuem o mesmo tamanho de seta. Então eu vou colocar aqui um Czinho representando isso. A gente pode observar aí que as direções são diferentes. Um está na direção horizontal, o outro na vertical, o outro já está numa componente, né, diagonal. Então isso a gente já sabe, ó, que a direção não é a mesma. E os sentidos? Às vezes, olha só, algumas pessoas gostam de dizer, ó, sentido positivo de x, sentido positivo de y. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que é para cima em y e para a direita, tá, em x. Aí você pensa, ó, positivo de um lado e é positivo do outro. Não, tá? Não é assim que a gente faz. Primeiramente, a gente tem que falar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Porque você concorda aqui comigo, ó? Se eu pegar aqui o vetor A, ele está indo para a direita, não é isso? Não é isso? Sentido positivo. E o B está indo para cima, só que o sentido é positivo. Aí você pode se enganar, positivo tanto para A como para B. Eles estão no mesmo sentido. Não está correto isso aí, viu? Não está correto. Eles possuem o mesmo sinal, só que não estão no mesmo sentido. O sentido de A é para a direita. O sentido de B é para cima. Então, este é o tipo de expressão que você deve utilizar para você diferenciar os sentidos. Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Aí a gente vê que tanto A, como B, como C têm sentidos totalmente diferentes. Então isso aqui não se encaixa, né, em sentidos iguais. Professor, então isso significa que se ele não tem os três requisitos iguais, eles não são iguais em termos vetoriais. Exatamente. Então eu posso dizer para essa questão aqui em cima que o vetor A é diferente do vetor B, pois não respeita os mesmos requisitos, e eu posso dizer que também é diferente de quem? Do vetor C. Mas a gente sabe que em módulo a gente só está tratando do tamanho desse vetor. Então eu posso dizer que o vetor A, tá, é diferente do vetor B em termos vetoriais, só que em módulo ele é igual ao vetor B, que também estará em módulo. Ou seja, o tamanho da seta de A é igual ao tamanho da seta de B, que também será igual ao vetor C, que estará em módulo.
E a gente sabe, né? Quando a gente está tratando de um módulo de um vetor, a gente tira um módulo desse vetor, a gente sabe que esse A aqui ele perde a setinha. Então a gente fica com a gente fica com B e a gente fica com C, que é justamente o valor absoluto, sabe, de cada setinha dessa. Então eu posso dizer que A é igual a B, que é igual a C, somente em valores quantitativos, somente em valor absoluto. Por essa mesma lógica, se a gente voltar aqui em vetores iguais, ó, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer, ó, que o vetor Z é igual ao vetor Y, porque os dois possuem módulo, direção e sentido. Professor, e se eu tirar aqui o módulo de Z, tá? Ele vai ser igual ao módulo de y? Será sim, porque o módulo eu estou tratando somente do tamanho da seta. Então, o tamanho da seta de z é o mesmo tamanho da seta de y. Então, isso aí, eu posso dizer que os valores absolutos dos dois são iguais. Então, z é igual a y em valores modulares. Para a gente encerrar o nosso estudo, né, vetores de mesma direção e mesmo sentido. Através dessa aula agora você pode simplesmente dizer quando é que é na mesma direção, quando é no mesmo sentido, quando não é, o que é vetor oposto. Então, né, uma rápida análise aqui. Eu tenho o vetor A e o vetor Z. Eu sei que o vetor A tá na mesma direção que o vetor Z, horizontal. Está no mesmo sentido, só que os módulos deles são diferentes. Então, eu posso dizer aqui, ó, por essa expressão, que o módulo do vetor A, tá? Ele vai ser diferente do módulo do vetor z, pois possui tamanhos de setas diferentes. Comparando agora A e B, eu posso dizer agora que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B, pois os dois têm o mesmo tamanho de seta, a mesma direção e o mesmo sentido. E eles são iguais também, até em termos vetoriais. Então, o vetor A é igual ao vetor B. Posso dizer a seguinte informação também, que o vetor B, não é? Se a gente for comparar ele com Z, ele é diferente do vetor Z, não é isso? Lembre-se que vetor a gente tem que considerar as três coisinhas. Eu posso dizer que o vetor A, tá? Ele é diferente também do vetor Z. Posso dizer também que W, o vetor W, é diferente do vetor Z, que é diferente do vetor A. Então, todas essas informações são importantes para que a gente possa interpretar. Por isso que é importante você saber o que são vetores iguais, vetores opostos, né? Vetores de mesma direção e de mesmo sentido, e vetores de mesmo modo. Então, a gente viu isso tudo, foi uma teoria, a gente não fez nenhum cálculo vetorial ainda, né? A gente não chegou na parte das continhas que serão, né, colocadas nas próximas aulas. Mas nada que algumas horinhas de estudo, de dedicação, irão fazer vocês, né, superar as dificuldades que vocês têm em física. Tá? Então, minha missão é tentar deixar isso aqui menos complicado. Então, obrigado, abraço para vocês.